E agora a gente vai receber uma presença ilustre aqui no Benção Super da Manhã, especial, que veio de longe aqui na TV Aparecida, o missionário redentorista, Padre Sandro Duda, que veio lá de Feijó, no Acre, está aqui conosco para falar um pouco sobre a missão redentorista lá no Acre. Bem-vindo, Padre. Bom dia, Camila, bom dia, Diácono Jonas. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, trazendo um pouco daquilo que vocês já conhecem pela viagem dos nossos amigos aqui da TV Aparecida, conhecendo um pouco da nossa realidade do Acre. É uma missão bacana, é uma terra longe, mas boa de se viver, boa de se estar com aquele povo bacana do Acre, da cidade de Feijó, precisamente onde estou hoje. Que bom. E, Padre, vocês começaram a missão lá agora, né? Então, queria que falasse pra gente como que está sendo esse início de missão redentorista lá. Nós chegamos, eu basicamente cheguei no dia 2 de janeiro, convivi um mês com o padre diocesano que estava lá, padre Benedito, e logo depois chegaram os outros missionários com toda a comitiva para poder assumirmos aquela missão. E nós somos os primeiros a assumirmos aquela paróquia depois dos espiritanos. Então, começamos aquela missão. Hoje somos uma comunidade grande, jovem, né? Tem o padre Kennedy, de 28 anos, o irmão Andrei, de 24 anos, eu, de 34, e o padre Bené para segurar a turma, com 71 anos. Mas é uma comunidade muito viva, uma comunidade que está querendo trazer mesmo essa alegria missionária que nós redentoristas sabemos fazer quando estamos juntos em comunidade para colocar o rosto do Redentor por lá, que já existe, a gente apenas caminha com aquele povo direcionando melhor. Que legal, a gente está vendo algumas fotos também do seu trabalho, juntamente com os leigos. E aí, Padre Sandro, querido confrade, missionário redentorista, padre jovem também, que leva e testemunha o ardor missionário naquelas terras, como que acontece o trabalho com os leigos? E qual o papel dos leigos para essa missão de evangelização lá no Acre? Nós partilhávamos, quando a equipe esteve lá com a Camila, que o trabalho em Feijó precisa ser com os leigos, porque a paróquia passou muitos anos sem padres, então foram os leigos com as irmãs que seguraram a missão firme. E hoje nós temos a alegria de ter um grupo grande de lideranças que trabalham na paróquia, que formam e que estão nos ajudando, fazendo com que a paróquia caminhe. Olha, teve uma coisa interessante que em 2014 eles lideraram as Santas Missões. Olha que bacana, foi os leigos que lideraram as Santas Missões, e agora em 2023 nós vamos fazer as Santas Missões com os redentoristas. Já está tudo programado. Agora em setembro o padre Ezequiel deve ir lá para montar a equipe e ter o encontro com os leigos. Mas não dá para trabalhar sem os leigos, é como se faltasse alguma coisa no corpo. Isso. É necessário homens e mulheres de boa vontade que entendem o que é a vida de comunidade e que nos ajudam para a missão acontecer de verdade. Da vida religiosa para a vida do leigo a gente se completa. Nós caminhamos juntos, não dá para separar. E o que é bonito, assim, eu acho que é muito interessante a gente falar que nós estamos acostumados aqui na nossa realidade de São Paulo, que é tudo muito próximo. Então, a paróquia está ali a 2 quadras da minha casa, ou se não, no máximo meia hora. E lá em Feijó, a gente sabe que, claro, no norte, no nordeste, a gente tem comunidades muito afastadas. E não é tão simples para o padre ir numa comunidade, né? Não. Eu digo que essas missões, desde que fui para Manaus, morei no interior, tem que ver isso como uma aventura boa. Sair de barco, pegar uma rabeta, a rabeta é um barco menor com um motor pequeno, e subir 10 ou 11, 15 horas de viagem para chegar na comunidade, indo, voltando mesmo tanto ou mais. Depende do tanto de água que tem o rio. E é uma aventura bacana, é sofrido, mas é bom. Nós tivemos a oportunidade de andar num outro meio, que é de quadriciclo, para entrar nos ramais. Quando tem lama, não vai de outro jeito se não for de quadriciclo. Então, e temos que andar de carro, são os meios que nós temos que chegar. Agora nós vamos começar uma grande romaria, pela primeira vez depois de 100 anos, de uma menina que tornou-se santa na nossa região. Olha. E é uma romaria estadual, e agora nós vamos com os redentoristas formalizar. Inclusive, tem já um convite aí para a TV, para subir com a gente. São 5 dias de viagem, 5 dias para ir, 5 para vir, ficar 2 dias lá para festejar com o povo, e vamos subir para encarar mais evangelização com aquele povo. Que bom, né? E Padre Sandro, olha, domingo, dia 1º de agosto, celebramos o dia do nosso pai fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, iniciamos o mês vocacional. Diante desta missão que você realiza no Acre, o que isso representa para a sua caminhada vocacional? Olha, é entender que, eu sempre digo assim, vocês estão aqui e nós estamos lá. A gente se completa de todo jeito. Não, lá não é mais difícil do que aqui, nem mais fácil. Nós anunciamos das formas que nós somos convidados através da congregação. Eu fiz um ano de padre no dia de Santíssimo Redentor, dia 18, e vamos celebrar agora o dia de Santo Afonso. É uma alegria grande saber que a congregação confia, deposita em nós a confiança de
levar adiante aquilo que Santo Afonso começou lá atrás com os cabreiros e que a gente encontra, cabreiros em todos os lugares. Aqui anunciado pelos meios de comunicação, nós lá na prática pegando o barco, agora vendo aqui as fotos, começamos o primeiro trabalho com os índios, com os indígenas, que legal. com os povos tradicionais. Né? Atendemos, naquele dia eu batizei 40 crianças, na primeira vez que eu fui. E agora vamos começar a primeira comunidade São José de Anchieta. Ou seja, pela primeira vez no norte nós vamos ter uma comunidade ou muitas comunidades indígenas a pedido dos pajés, dos caciques, e nós vamos começando da cidade aos indígenas, que é um trabalho que futuramente indo para lá nós vamos convidar a TV para ir dar uma caminhada por lá e entender como que é a vida deles no dia a dia. E agora, nessa forma, nesse jeito nosso de ser, a missa vai ser cantada na língua deles, eles têm um coral perfeito. E era isso que eu queria falar, Padre Sandro, quando a gente fala de ribeirinhos, de indígenas, a gente tem que entender que a cultura, ela é diferente da cultura que nós estamos acostumados, são culturas diferentes, isso não quer dizer nem melhor nem pior, mas é diferente. E a gente tem que entender que a igreja, ela também respeita essa diferença de cultura. Exatamente. O povo ribeirinho é o povo que ficou chamado colônias na beirada do rio e moram lá. Os povos tradicionais, os indígenas, eles já têm o jeito deles de viver. Então, meio que nós temos que nos adaptar. Não muda nada na questão de ritos, de sacramentos, mas nós vamos nos adaptando à realidade deles e ali nós vamos vivendo. A gente diz assim, tem que viver o tempo deles, porque eles têm o jeito deles de viver e a gente não pode arrancar deles a cultura que é deles e é sagrada. A gente vai lá e apresenta a nossa fé e vamos convivendo com eles vão aprendendo com a gente e nós vamos aprendendo com eles também. É muito bacana, bom demais. Isso é muito bom porque nós vamos exercitando e passando de uma igreja da visitação para uma igreja da inclusão. E aí passa por todas as culturas, esta enculturação também litúrgica por vezes, que também é importante para que possamos rezar a partir da nossa realidade. Que bom que você está passando por isso, vivendo essa experiência, mas tem alguma experiência que marcou a sua vida nesse período de tempo que você está vivendo no Acre? No Acre é a primeira ida aos indígenas. A primeira? A primeira. Porque nós só podemos ir quando eles convidam. Existe uma regra e a gente precisa respeitar. Nós não podemos invadir, mas eles nos convidam. E foi muito perto a viagem, não é longe, mas quando chega lá me deparar com quase sete línguas diferentes. E para poder batizar, e eu sem saber pronunciar o nome das crianças na hora do batizado, escutando, toda vez que acontecia um sacramento, eles gritavam e eu assustado perguntava o que é isso. É dizendo que estão alegres por estar sendo realizados os sacramentos. Então foi uma das experiências melhores que eu tive, porque eu sempre quis me aproximar deles. Mas eu preciso que eles venham até mim e peçam para ir lá, porque é o costume deles. E acho que essa experiência foi uma das que mais me marcou, ver 7 caciques pedindo que a igreja se faça presente nas comunidades tradicionais deles. E essa daí foi... E agora nós pegamos firme. Dia 17, se Deus quiser, vou estar lá com eles, para celebrar mais uns 60 batizados. Opa, que bonito, isso aí, né? Ô, Padre Sandro, e assim, o Diácono falou aqui também, você é um padre novo, você também disse 34 anos, com tanta bagagem já cultural, de fé, missionária. Como que surgiu sua vocação? Olha... Quando eu era criança, eu nasci no interior de Alagoas, numa cidade chamada Arapiraca. E lá tinha um padre belga, já idoso, mas uma pessoa bonita por dentro e por fora. E ele sempre dizia assim, que ele falava na língua dele, eu não entendia, mas ele falava um pouco espanhol, meu anjo, você vai ser padre. Eu nunca dei importância. Quando chegou aos 16 anos, eu fui procurando e ele disse, você vem para cá, para Alagoas. Mas Nosso Senhor me chamou para São Paulo. E lá em São Paulo, precisamente em Jundiaí, comecei minha caminhada vocacional. E depois de uma grande experiência que eu fiz, passei uma experiência com a diocese, depois conheci outra congregação, mas queria a missão. Aí foi quando conheci os missionários redentoristas, tive a oportunidade, através do padre Josivan, pároco lá de São Jorge, de conhecer os redentoristas do Norte e lá estou até hoje. E o Padre Sandro, a gente tem uma história também, antes dele começar o acompanhamento vocacional conosco, os missionários redentoristas, a gente já conhecia, fazia encontros de vida consagrada, o Postuliter, né? E foi muito bacana poder cultivar essa amizade que persiste até hoje, então a gratidão dessa amizade que vai além, né? Da missão nossa, isso é muito bom, muito bacana. E também o Padre Sandro tem um dom musical, aí ele vai passar esse fim de semana aqui com a gente, né, Camila? Isso mesmo.
amanhã o Padre Sandro vai estar no sábado no santuário, vocês vão conhecer. Você de casa está acostumado a ouvir as canções dele aqui no Santuário Nacional e você vai saber que é ele quem compõe. Você vai escutar amanhã no sábado no santuário, o Padre Sandro vai estar conosco, alegrando a nossa manhã, não é mesmo, Padre? Com certeza, eu acho que é sempre bom partilhar. A gente fica mais na retaguarda, quietinho, mas quando os nossos confrades convidam, né, através dos nossos meios de trabalho, de missão, a gente vem para poder mostrar um pouco da nossa realidade, daquilo que a gente faz, que na verdade é também um anúncio. Nós temos aí Santo Afonso, ninguém fala, mas Santo Afonso foi um músico de mão cheia. Foi. Santo Afonso era para ser o padroeiro dos músicos. Olha só. Mas você sabe, Diácono, que eu estava lá no Acre e aí o Padre Sandro falou assim, nossa, essa música aqui fui eu que compus. Eu falei, mentira! E eu escutando ela, e assim, aqui no santuário a gente é acostumado a cantar. Falei, nossa, então você aí de casa não perca o sábado no santuário amanhã. Você vai escutar o Padre Sandro cantando muitas músicas que você está acostumado a ouvir. Sim, é um dom que se coloca a serviço, como Santo Afonso, o Padre Sandro acabou de dizer. Santo Afonso também colocou vários dons a serviço da evangelização. E uma delas, evidente, foi a música, a canção, as composições. E o Padre Sandro continua essa missão de Santo Afonso também, compondo músicas belas que a gente canta aqui no santuário, músicas redentoristas, né, Padre Sandro? Então, amanhã, não perca, sábado no santuário, depois da missa das 9 horas da manhã. Padre, obrigada, viu, pela participação aqui. Obrigada pela acolhida. O Padre Sandro acolheu a nossa equipe lá em Feijó tão bem. E muito obrigada por participar conosco aqui, viu? É uma alegria estar aqui com vocês. É sempre bom estar em casa. A casa da mãe é estar em casa, né? E quando quiserem ir ao Acre, as portas estão abertas. Casa de Redentorista, onde vocês chegarem, está em casa. Sempre se sentindo em casa. Lá é a casa da mãe de Perpétuo Socorro. A nossa paróquia lá é Perpétuo Socorro. Então a gente agradece a vocês que nos convidaram e desde já mando um abraço pro povo do Acre que está assistindo, minha mãe, minhas irmãs, tanta gente boa. E é muito bom, uma manhã alegre, uma manhã leve. Eu que fico agradecido pelo convite. Que bom, Padre Sandro. Saiba que as casas nossas aqui também, a TV Aparecida, a Rede Aparecida de Comunicação, está sempre de portas abertas para você, para todos o povo querido do Acre também, os nossos confrades, enfim, seja muito bem-vindo. E você que viu essa bonita entrevista, o Padre Sandro com seus dons, Padre Jovem, missionário redentorista, você que deseja ser também um missionário redentorista, padre ou irmão, basta entrar em contato com a gente, a12.com/vocacional, e nós temos uma equipe lá disponível, boa, de confrades, de colaboradores, para fazer esse acompanhamento, esse discernimento vocacional contigo, porque Santo Afonso já dizia, né, Padre Sandro? Vocação acertada é vida feliz. Então veja o exemplo aqui de felicidade na missão, na realização do que faz. Então escreva pra gente, vocacional@a12.com.br, que é o e-mail que você pode acessar. Quero mandar também um abraço para meus confrades lá de Manaus, que certamente estão me assistindo, e o povo de Manaus, que também não perdem nada da TV Aparecida, são espectadores firmes. Legal. E a família que me trouxe até a Aparecida também. Que bom.